Olá, voltamos para a nossa aula de História. Então, depois que você fez a correção da nossa atividadezinha de História na semana passada, você se lembra que nós temos documentos escritos e documentos não escritos, certo? Hoje nós vamos fazer essa atividade da página 210 aqui, tá? Vocês peguem o livrinho de vocês, abram nessa página para a gente fazer a leitura. Então, as imagens contam história. É muito comum a gente olhar imagens de antigamente, pelo menos eu sou assim, e ficar imaginando como é que as pessoas viviam naquela época, né? Então, até aquelas pessoas que viveram na pré-história, né, elas tinham necessidade de contar como é que elas viviam, tanto que elas fizeram desenho nas pedras, nas rochas, para deixar para a gente poder compreender como é que eles viviam, né? Então, nessa página aqui, vocês vão ler esse contexto aqui, falando sobre as imagens de antigamente, né? Nós vemos seres humanos em possíveis carroças puxados por animais no primeiro desenho, e no outro desenho nós vemos uma pintura de Debré, né? Cerca de 1835. A fotografia criada no século XIX se tornaria aos poucos a forma mais comum de registrar imagens. Então, até aquela época, né, as imagens eram feitas com pintura, eles pintavam os quadros para poder deixar os acontecimentos importantes marcados. A fotografia vai surgir depois e até hoje a gente utiliza a fotografia como contar uma história. Vamos ver o nosso primeiro slide? Tem aqui uma fotografia bem antiga, né, de uma família. A gente pode observar aí, logo que surgiu a fotografia, né, a gente observa a diferença nas vestimentas das pessoas, né, nos móveis, utensílios domésticos, olha só. É bem diferente do que a gente vive hoje. E a foto, né, não era tirada por eles mesmos. Vinha um fotógrafo para poder fazer a fotografia, todo bonitinho, certo? No começo, as máquinas fotográficas eram muito grandes e as fotografias eram restritas às camadas mais altas da sociedade, como a nobreza, os grandes proprietários de terra e os comerciantes. Podemos observar isso aí nessa foto, certo, gente? Atualmente, a maioria das pessoas tem câmeras e outros dispositivos fotográficos. Olha só, como é que a gente chama essa foto aí? Isso mesmo, selfie, né? Pois é, hoje em dia, até vocês mesmos têm acesso a um celular com câmera, né? Hoje em dia a gente não compra mais máquina fotográfica, a gente compra o celular para poder tirar selfie, fazer selfie. Então, atualmente, a maioria das pessoas tem câmeras e outros dispositivos fotográficos. Assim, a fotografia tornou-se uma maneira muito popular de registrar fatos do cotidiano. Algumas das máquinas fotográficas antigas chamavam-se daguerreótipo, nome bem complicado, né? E aqui nós temos a outra foto, na página que vocês vão ver aí no livrinho de vocês. Mulher tira selfie em Museu do Homem e da Natureza na Rússia. Nessa página aqui, que é a página 211, nós temos 3 questões. Como se chamava algumas das antigas máquinas fotográficas? Vocês vão responder. A questão número 5. Antes da fotografia, por meio de que imagens as histórias eram contadas? Né? Então, eram as gravuras, as pinturas, como a tia falou para vocês, e aí vocês vão responder aqui. E a número 6. Como as fotografias contam a história? Bom, elas retratam, né, gente, os costumes da época, elas mostram as vestimentas, como era tudo, como eu mostrei para vocês na primeira foto, na primeira imagem aí no nosso slide. Bom, eu vou passar aqui agora quem é você na história, o cotidiano no retrato. Como você viu, as fotografias podem contar a história. Por meio delas é possível conhecer mudanças e as permanências de lugares e pessoas ao longo do tempo. Há cerca de 100 anos, a fotografia começou a se popularizar no Brasil. Os fotógrafos daquela época tinham o costume de registrar o cotidiano das pessoas, as paisagens da natureza e a rotina das cidades. Olha só, na página 212 vocês têm a fotografia das crianças brincando, né? E tem mais 3 perguntas. Quando foi feita a imagem, tem aí na nossa legenda, que vocês já sabem o que é legenda, e o que foi retratado nela. Então, vocês vão falar o que é que está sendo retratado nessa imagem aí. E os brinquedos dessas crianças se parecem com os objetos da caixa de imagem
de abertura do nosso capítulo lá do Toy Story? Parece? Eu não acho que parece, mas aí fica de vocês. Observem aí e respondam pra gente. Vamos para a nossa próxima imagem. Aqui eu trouxe para vocês alguns objetos, né, que contam histórias. Essa é uma caixa registradora, a primeira é uma bem antiga, né, gente? E a segunda é uma mais atual. No livro da gente, a gente não tem uma caixa registradora, a gente tem uma máquina de escrever. Os grupos humanos produziam inúmeros objetos ao longo do tempo. Esses objetos podem contar histórias sobre a cultura, o modo de viver e o espaço de convívio de diferentes sociedades. Alguns objetos fazem parte de um período específico da história. Já outros se modificaram ao longo do tempo e adquiriram outras funcionalidades e aspectos. Ao analisar objetos, é possível saber sobre a época em que eles foram produzidos, a sociedade que o criou, o lugar em que eles permaneceram, entre tantas outras coisas. O estudo dos objetos produzidos no passado também traz informações sobre quais materiais e conhecimentos foram utilizados na sua produção, além de possibilitar conhecer para quem eles foram feitos. Então, nós temos a chaleira. Quem já usou uma chaleira na sua casa? Pode passar para a gente, Lucas, por favor. Olha só. Olha a primeira, né? A mais antiga, não é que seja a primeira, né? Mas a mais antiga. Olha a diferença, né, da atual. Toda chique, né? Toda um design todo fabuloso, todo bonito. E a última foto que eu trouxe para vocês é a máquina fotográfica. Uma antiga, né? Bem grandona. E vocês se lembram o nome dela? É só voltar lá na nossa página 211, tá? E vocês vão lembrar. E temos uma máquina mais atual, mais moderna, né? Pequenininha, hoje dá para carregar para onde a gente vai. Essa outra grandona, eles carregavam porque eles precisavam, né? Mas era bem mais difícil de carregar. Aí, agora vocês vão fazer para mim a página 214 e a página 215 também, né? A importância da arqueologia para a história. A arqueologia é a ciência que nos ajuda a conhecer as sociedades antigas por meio da análise de vestígios produzidos por nossos antepassados. E o profissional se chama o arqueólogo, né? Então, vocês vão ler o nosso textinho aqui, ó, durante a catalogação de peças, são analisadas as suas características, registradas e recebem um número de identificação. Aqui a nossa arqueóloga, né, ela está fazendo a limpeza de material e catalogando ele. Aqui vocês vão terminar o textinho e vão responder para mim. Como um vestígio pode contar a história? Como que ele pode contar a história, gente? Ele revela, né, fatos ocorridos naquela época que a gente não existia ainda, a gente não sabia como era. Então, nós temos aí os dinossauros, que são os fósseis de dinossauro que são encontrados, né? Dinossauros enormes, animais enormes que a gente não viu, mas a gente consegue imaginar como é que eles seriam através dos arqueólogos que buscam, os pesquisadores que vão atrás para poder registrar tudo isso para a gente. E o que faz um arqueólogo? Tá aqui, ó, na nossa página 214. Então, quando for preciso, você pode voltar no seu textinho, ler novamente, tá bom? E não esqueça de organizar o seu pensamento, o que você estudou nesse capítulo, tá bom? Para a gente poder, já na semana que vem, entrarmos na história do tempo. A gente vai mudar o nosso capítulo, semana que vem, nós vamos estar trabalhando esse capítulo aqui, tá ok? Tudo certinho? Bom, espero que vocês façam a nossa aula com muito carinho, com muito capricho. Qualquer dúvida, é só entrar lá nos comentários e aí a gente conversa, tá bom? Pode falar comigo que eu estou lá de 1h30 às 5h30, todos os dias, tá bom? Menos na terça, né? Na terça-feira é a tia Larissa, a tia Jussara, né? São os outros tios, o tio Isaías, então é com ele que vocês vão tirar as dúvidas. Bom, eu fico por aqui. E a gente volta na nossa próxima aula, tá certo? Grande beijo, tchau, tchau.